Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos dos Santos, contador de história da Andantes na Holanda e, como prometido, hoje nós começamos o primeiro episódio da série Andante Cultural nos Museus. Isso mesmo, toda semana nós vamos trazer uma peça do museu para que você possa entender como foi o desenvolvimento cultural-artístico dos Países Baixos, aquela velha conhecida Holanda. Para a abertura do programa de hoje, nós escolhemos o Nachtwacht. Como, Carlos? Nachtwacht, ou como nós falamos em português, Ronda Noturna. Ele foi pintado pelo Rembrandt Faray entre os anos de 1640 e 1642, no estilo barroco com uma inclinação para o caravagismo. No episódio de hoje, eu vou pincelar sobre a vida do Rembrandt Faray e depois nós vamos mergulhar nos 378 anos de existência do Ronda Noturna. E você está convidado para vir comigo. Vamos lá? Rembrandt Faray nasce no dia 15 de julho de 1606 na cidade de Leiden. Foi lá que ele deu seus primeiros passos para a sua vida acadêmica e a sua vida artística. Aos 14 anos de idade, ele ingressa na Universidade de Leiden para cursar letras, porém, 2 anos depois, ele acaba abandonando o curso para seguir realmente a sua carreira como pintor. Ainda em Leiden, Rembrandt Faray se inscreve no curso de pinturas do professor Jacob van Zwanenburg, um grande especialista em paisagens e cenas diabólicas, e logo depois ele decide que ele precisa adquirir mais conhecimentos. Por isso, ele acaba se mudando para Amsterdã e vai estudar com um grande professor de temas históricos, Peter Lasteman. 6 meses depois de ter aprendido técnicas com Peter, o Rembrandt ele volta para sua cidade natal, abre o seu próprio ateliê e em 1625 ele pinta o seu primeiro quadro, O Apedrejamento do Santo Estevão. Para impulsionar ainda mais a sua carreira, em 1628 Rembrandt decide ministrar aula e isso fez com que a sua fama se espalhasse pelos 4 cantos do país. Mas foi em 1631 que realmente a sua carreira alavancou cada vez mais. Isso porque ele decidiu definitivamente se mudar para Amsterdã. Foi neste mesmo ano que Rembrandt conheceu a mulher que seria a sua grande amada Saskia Uilenburg. Depois de ter morado em várias regiões diferentes, em 1639 eles decidem comprar uma casa na cidade de Amsterdã, bem ao lado do primeiro ateliê que o Rembrandt ele trabalhou. Foi nessa casa que eles tentaram aumentar o número de integrantes na família. Os 4 filhos que eles tiveram, somente um conseguiu resistir às pestes e doenças do século XVII. Quase um ano depois do nascimento do Titus, a Saskia, ela veio a falecer por conta da tuberculose. No mesmo ano, o Rembrandt estava quase terminando o grande quadro Ronda Noturna, que nós vamos falar sobre ele já já. Com a morte da Saskia, a economia e o emocional do Rembrandt eles foram completamente abalados. Por conta disso, ele começou a se endividar cada vez mais e assim ele foi obrigado a penhorar todos os seus bens e vender a sua casa por um valor mais barato do que ele tinha comprado. E assim, ele e a sua família vão morar numa casa mais simples na região do Jordão e alguns anos depois ele tenta retomar a sua atividade como pintor. Porém, os seus alunos estavam fazendo tanto sucesso que ele não conseguia mais encomendas de quadros com os grandes burgueses. E por fim, é chegado a hora do desencarne do Rembrandt, que acontece no dia 4 de outubro de 1669. O seu corpo ele é sepultado na igreja do Oeste, a Westerkerk, a igreja que fica próxima à casa da Anne Frank. Depois de ter pincelado sobre a vida do Rembrandt Faray, vamos juntos mergulhar no quadro mais importante e, sem sombras de dúvida, o quadro que ele mais faturou na sua vida, o Nachtwacht, o Ronda Noturna. Vamos partir então para a dimensão do quadro. Em 1642, quando Rembrandt ele pintou o quadro, ele tinha 3,73 metros de altura e 4,53 metros de largura. Só que, no século XVIII, quando o quadro ele foi exposto na prefeitura de Amsterdã, que hoje nós chamamos de Palácio Real, ele precisou ser cortado para que pudesse encaixar na parede que ele seria exposto. E com isso, o quadro ele diminuiu de tamanho. Hoje nós temos 3,63 metros de altura e 4,38 metros de largura.
Este foi o primeiro ato de vandalismo para com o quadro do Rembrandt van Rijn. Mas não foi o único. Em 1911, um desempregado ele entra no museu e danifica a camada superior do verniz. Em 1939, houve-se os rumores da Segunda Guerra Mundial e para salvar os quadros nazistas, eles tiveram que enrolar o quadro. Dá para imaginar que a cada momento que eles enrolavam, você ouvia a tinta craquelando. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi preciso fazer uma nova restauração para que então o quadro ele fosse exposto novamente no Rijksmuseum. Em 1975, um visitante com distúrbios de comportamento entra no museu com uma faca tipo de açougueiro e faz exatamente 12 cortes no quadro. Os especialistas eles demoraram 8 meses para poder restaurar esses cortes. Mas alguns eles ainda são visíveis até hoje. Preste atenção no cachorro que você consegue visualizar uma parte esbranquiçada. Esse seria o local onde foi feito o corte em 1975. O último episódio de vandalismo acontece em 1990, quando então um outro visitante borrifa ácido clorídrico em uma das partes do quadro. Por sorte, havia uma garrafa com água destilada ao lado do quadro e o segurança rapidamente joga essa água neutralizando a ação corrosiva do ácido no quadro. Posso comparar para você que este quadro do Rembrandt seria o mesmo que aquelas fotos que os jogadores eles fazem antes da partida. Eles se reúnem estáticos para justamente fazer aquela pose tradicional. A grande diferença entre as fotos dos jogadores antes da partida e o quadro do Rembrandt são os movimentos. Se você prestar atenção, praticamente todos os personagens do quadro eles estão se movimentando. O grande segredo desse quadro é essa luz que vem de uma janela imaginária do seu lado esquerdo. Com essa luz, o Rembrandt ele consegue evidenciar justamente as principais partes que ele queria que você visualizasse. Esse jogo de luz é chamado chiaro escuro, uma técnica que foi criada pelo Michelangelo Caravaggio na Itália. Um exemplo que eu posso dar é a mão do capitão Franz Bannerkoken. A mão, ela parece que está saindo do quadro, só que ela não está saindo do quadro. Ela está apenas evidenciando uma parte muito importante que o Rembrandt achou que valeria a pena evidenciá-la. Se você prestar atenção, o polegar e o indicador do capitão Franz, eles estão apontando para o brasão da cidade de Amsterdã. Olha só. Opa. Consegue visualizar os 3x de Amsterdã e os 2 leões segurando a bandeira de Amsterdã? Exatamente. Era isso que o Rembrandt ele queria que você visualizasse. Bom, e uma outra coisa que ele também quis mostrar para as pessoas é justamente essa menina aqui atrás. Quem é essa menina? Será ela a filha de algum dos homens, um anjo, ou a esposa do Rembrandt que faleceu no mesmo ano que ele pintou o quadro? Para alguns autores, ela é realmente a Saskia. Se eu comparar com você algumas fotos, em especial este quadro que eu vou colocar agora, você vai ver que realmente tem as mesmas configurações. O rosto redondo, o nariz acentuado, o olhar puxado, o cabelo encaracolado, e ela então seria a possível Saskia. Para finalizar, o Rembrandt ele coloca a sua assinatura abaixo da menina, Rembrandt F 1642, e esse F significa Fetid, que em latim significa foi eu quem fiz. Espero que você tenha curtido o Andantes Cultural de hoje. Na próxima semana nós voltamos com mais uma peça de museu. E se você tiver alguma dúvida, pergunta ou sugestão, manda por inbox para que a gente possa responder. Combinado? Bom, fica aí então o meu forte abraço para você e até a próxima. Doei!